Vamos falar do Botafogo? Opa! Vamos falar do Botafogo. Como foi que um gaúcho se tornou herói do Botafogo? Não gosto dessa coisa do herói. Tá, bom. Eu chego e eu fui... Foi a única... Eu não tenho empresário, mas tive um empresário, João Francisco. Foi o único empresário com quem eu trabalhei. Não sou contra empresários, até meu filho também é e tal, mas enfim. E o João Francisco, olha, falei com o Emil Pinheiro me ligou pedindo um treinador, te indiquei. O Emil Pinheiro foi a Porto Alegre, nós conversamos e aí viemos para o Rio de Janeiro. Boccagi, eu vou te contar, quase que eu voltei. Eu encontrei o Tele Santana. O Tele olhou para mim e disse, cara, mano, você tá louco? Por quê? Pô, tanto time para tu trabalhar, Botafogo 21 anos que não ganha, pá, tá bravo. Eu digo, pois é, fiz assim, ó, bom, agora eu já estou aqui, olhei, o avião não sai, vai fazer o quê? Segue. Encontrei o Minelli também, disse, pô, irmão, tá maluco, hein? Pô, parabéns pela coragem e tal. Eu digo, caramba. Primeiro treino, eu não vou citar o nome do jogador. E eu sei que você chegou e nem conhecia os jogadores. Não conhecia nada. Um dos jogadores olhou para mim e disse assim, pô, Espinosa, que fria. Nem vou dizer o nome dos jogadores, que fria. De que foi? Cara, isso aqui tá uma bagunça. Eu digo, primeira coisa que eu fiz, seu Emil, por favor. O Emil disse assim, quem é que tu quer que eu contrate? O que tu quiser, eu contrato e tal. Eu olhei e digo, seu Emil, não contrata ninguém. Deixa eu conhecer os jogadores, que depois a gente vê. Mas não contrata ninguém, pelo amor de Deus, seu Emil. E o Emil contratava mesmo, né? Tinha e tal. E aí ele não contratou. E aí começamos a treinar, a gente começou a conversar, os jogadores começaram a entender da importância deles dentro de uma conquista. E aí, passo a passo, não foi de uma hora para outra, foi passo a passo, churrasco a churrasco, que a gente conseguiu chegar à final. Esse seria o segredo do sucesso. Foi, porque naquela época o campeonato carioca era domingo, então segunda-feira folga geral. E a gente marcou, na primeira vez, um churrasco, e eu disse, Emil, paga o churrasco, eu não pago. E só que foi combinado de uma maneira, olha só, todos levariam as famílias, esposa, filho e tal. Mas, quando chegasse no churrasco, esposa de um lado, homens de outro. Só que sentaríamos, claro que do lado aqui dos homens, tinha um barrilzinho de chopp bem geladinho. Sentaríamos... Casa do Lídio de Toledo, né? Primeira vez foi, depois se mudou. Só que a gente disse o seguinte, vamos falar de futebol. Entendeu? A gente falou como é que tinha sido o jogo, e ali eu dizia para eles, não sou o treinador, sou alguém que está na mesma posição de vocês. Vai conversar, vai colocar a posição, enfim. E depois, né, a conversa já tinha acabado em relação ao jogo, a gente falava do próximo jogo, o que nós temos que fazer. Bom, cara, já toda segunda-feira a gente fez isso. O que aconteceu? Cada vez mais a gente se unia. Não foi a carne, não foi o chopinho, mas foi o que nós falávamos ali sobre futebol. Abre um parênteses. Será que estamos falando hoje sobre futebol? Fecha parênteses. Então, aquilo é que nos levou a um título. Hoje os jogadores nem se falam. Quando entram no ônibus, cada um com seu fone. Mas a culpa não é dos jogadores. Eles têm que ser ensinados. Tu só aprendes se tu é cobrado. Tu só aprendes se tu é ensinado. Agora, se ninguém me ensinar nada, eu aprendi com treinadores, eu aprendi com jogadores, eu aprendi com torcedores, eu aprendi com imprensa, com toda essa turma eu aprendi. Como? Eles me cobrando, imprensa cobrando e criticando, torcedor cobrando, jogadores também cobrando, que queriam de mim algo que fizesse com que eles crescessem. Agora, e hoje? Você no Botafogo se mostrou supersticioso. Você já era ou isso foi incorporado pelo Botafogo? Fiquei mais, pelo Botafogo. Primeira coisa que eu vi aqui, porque isso, porque aqui de caramba. Primeira coisa que eu fiz. Primeiro jogo, nem me lembro quanto foi, eu só sei que eu tinha uma calça preta e uma camisa branca. Eu digo, é essa que vai o campeonato inteiro. Estilo Antônio Lopes?
Eu nem me lembro, nem me O lembro. Lopes usou a camisa verde. Eu usei uma branca, usei uma calça preta e uma camisa branca. Jogo isso? No Botafogo, naquela oportunidade, eu ajudava. Depois tu vê que não, mas naquela época, a superstição tinha um peso muito maior. Tinha um refrigerante todo dia. Ah, tinha, depois do treino, tinha que o motorista, ele tinha que trazer, terminar o treino, ele trazia o refrigerante para mim. Aí eu tomava o refrigerante. Sempre o mesmo. Sempre o mesmo refrigerante, ao final do treino. O lugar no ônibus também era o mesmo? Também era o mesmo. Quem sentava do seu lado? Cara, agora sim. Só tinha um, né? Pois é. Não era o Emil? Era o Emil, era o Emil. Puxa, o Emil era uma figura maravilhosa. O Emil, eu morei muito tempo no hotel. Muito bem. Hotel você tinha não, medo, motel. Você tinha medo de morar ali porque em volta era só mato? Só tinha um motel ali, só. Em frente ao autódromo. E ali a gente concentrava. Na Belardo Bueno. A gente concentrava ali. E eu morava ali com a Graça e os filhos. Morava no motel. E nada em volta. Nada em volta. Tanto é que a gente, quando voltava de ônibus, parava ali, os jogadores comiam alguma coisa e tal, paga o Emil, paga. E na hora de ir embora, ninguém saía sozinho. Saía 4, 5, um atrás do outro para ir embora. Ninguém saía dali sozinho, porque, pô, só tinha um motel ali, pô, não tinha mais nada, nada. Hoje é...